Bom dia, boa tarde, boa noite nesta terra descoberta por Cabral. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia digital, que hoje vai ser mesmo sobre tecnologia digital. Pedro e Cora, toda terça, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha grande amiga Cora Rona. E Cora, a gente vai falar de digital mesmo? A gente vai, porque o Twitter... Incrível. O que está acontecendo no Twitter? O que está acontecendo na cabeça de Elon Musk, Cora? O quê? Vamos conversar. Cora Roney e a saga Elon Musk. O quanto você está acompanhando, Cora? Eu passei o dia inteiro tentando acompanhar, mas eu vou te dizer uma coisa, isso é tão complicado de acompanhar quanto as manifestações em frente aos quartéis. Ele é completamente caótico, né? Ele é. Completamente Ele me caótico. lembra, olha, não foi à toa que eu fiz essa associação, não, porque eu acho que o Elon Musk faz tanto sentido quanto esses bolsonaristas em frente aos quartéis. Zero sentido. Eu achava que ele era mais responsável, mas a forma como ele se comportou hoje foi a coisa mais bizarra. Para quem não está acompanhando o Twitter, para quem não está acompanhando essa história, o Elon Musk comprou o Twitter pela módica quantia de 44 Bilhões. bilhões de dólares. Bilhões, né? Com B de bola mesmo, tá? Né? Bilhões, que é uma coisa que a gente não consegue nem conceber o quanto é. E você imagina que alguém que gasta esse dinheiro todo em alguma coisa vai tratar aquilo com certo cuidado. Mas o cara entrou como o proverbial elefante na loja de louça, né? Demitiu a metade dos funcionários pelo e-mail. Não, pera um instantinho. Vamos qualificar essa demissão. Vamos. Ele entrou e, tendo entrado como dono do Twitter, a primeira coisa que ele fez foi demitir todo o alto comando da companhia. Ou seja, todas as pessoas que administravam aquela coisa até aquele momento foram demitidas de bate-pronto. O que é uma boa coisa de se fazer, para você ter uma ideia de como a companhia funciona, né? Foram demitidas de bate-pronto, mas tipo, o CEO foi demitido e puseram segurança do lado dele para acompanhá-lo para fora da empresa. Quer dizer, aquela demissão com um caixote humilhante. de papelão. Com aquela caixa de papelão com as suas coisas. É verdade que algumas dezenas de milhões de dólares de indenização, porque é CEO, né? Mas, enfim. Aí sim que ele foi demitir 5 dias sendo dono da companhia, não tendo mais quem comandava a companhia por perto, ele demitiu aleatoriamente metade das pessoas. Sem saber quem era importante, quem não era. Demitiu departamentos inteiros. Bom, e já começou a contratar gente de volta, Cora. Porque... Desculpa, você estava contando. Não, eles se deram conta que mandaram embora pessoas essenciais ao funcionamento da coisa. Os Estados Unidos estão às vésperas de eleição. Então, agora estão correndo atrás dos funcionários demitidos para que voltem para casa. Quer dizer, voltem para a empresa. Esta terça-feira, dia do programa, nós estamos gravando na segunda noite. Esta terça-feira é dia de eleição nos Estados Unidos. Cora, é inacreditável. Não, Tem gente de infraestrutura do tipo... Uma das coisas que eu ouvi de uma pessoa que eu conheço é o seguinte: olha, se o Twitter cair por alto volume, tem umas pessoas aqui que a gente precisa para botar o Twitter de volta no ar e elas foram demitidas.
Tipo, tem gente de infraestrutura que foi demitida, tem gente Aqui que no sabe Brasil fazer foram coisas. demitidos também. Foi muita gente que foi demitida aqui no Brasil. Essa pessoa que eu estou citando não é do Brasil, para ninguém tentar adivinhar quem é a fonte, não é do Brasil. É absolutamente inacreditável. Eu não sei se você viu isso, o Elon Musk, há pouco, nesta terça-feira à noite, recomendou a seus seguidores que votem no Partido Republicano. Eu não vi isso. Isso aí me Ele escapou. recomendou que os seguidores votem no Partido Republicano. Não, desculpa, eu vi, porque ele disse que já que nós temos um executivo democrático, faria Isto. sentido. É, Um executivo democrata no sentido do Partido é, Democrata. Então é exatamente. bom botar. Vamos dificultar a vida do presidente, vamos botar um Congresso republicano. Mas você não pode se queixar dele, porque foi o que ele fez. Ele demitiu a administração toda. Quer dizer, ele gosta de trabalhar no contrapé, ele imagina que isso É aquela natural. coisa, né? Você está preocupado se. Aí a questão não é nem se a sugestão de voto foi democrata ou republicano. Toda preocupação com a politização das redes sociais, com se as redes sociais têm lado, não tem. Aí o dono, o rei czar absoluto, porque não é mais uma empresa de capital aberto, né? Agora é uma empresa que tem um dono só. O rei dono, czar absoluto, chega e recomenda a todo mundo que vote no Partido Republicano. Ou seja, Olha, o que ele fez de besteira hoje, só hoje. Você imagina, vocês que acompanham a gente sabem que eu estava até achando engraçado ele comprar o Twitter. Continuo achando, hein? Porque eu adoro um bom enredo. Então, como a minha vida não depende do Twitter, o Twitter não me paga um centavo. Aliás, pelo contrário, o Twitter agora quer cobrar das pessoas a verificação, portanto, ele quer se tornar a única rede que cobra das pessoas que produzem conteúdo. Quer dizer, e aí é um ponto interessante que a gente chama atenção, que é o seguinte: aí, para você ter aquele selinho azul, agora qualquer um pode. Quando isso for efetivo, qualquer um vai poder passar a ter o selinho azul. Basta pagar, nos Estados Unidos vão ser $8 por mês, e isso vai ser corrigido por poder de paridade de compra em cada país, ou seja, vai ser mais barato aqui no Brasil, não vai ser $8. Tudo bem, digamos que seja R$8. A gente paga R$8 e tem o selinho azul, qualquer um. Aí o que você ganha? Você vai ver menos propaganda, você pode pensar, bacana. Os seus tweets vão ter mais relevância, vão aparecer para mais pessoas. Ou seja, você pode, se você quiser desinformar, você pode pagar por isso e você vai ter uma desinformar conta oficialmente. que vai desinformar oficialmente. A única ferramenta que era precária, que tinha para você ter certeza da confiabilidade da informação, agora não é mais. Agora é uma coisa de paga para ter o selinho e pronto, seus tweets aparecem para mais pessoas. Você Olha aqui, compra proeminência na rede. ele fez os seguintes tweets hoje. Ele diz que o Twitter precisa se tornar a fonte de informação mais acurada e confiável do mundo. Essa é a nossa missão, disse Elon Musk. Logo em seguida, ele diz o seguinte: a verificação em larga escala, widespread, vai democratizar o jornalismo e empoderar a voz do povo. Né? Então, vamos pensar um pouco aqui, porque essa história de democratizar jornalismo, por que não democratizar a medicina, né? Ou democratizar a engenharia? Porque, se você pensar bem, é um absurdo que só os engenheiros calculem as pontes. Né? É um Agora, o pior de absurdo tudo que é que só um médico possa fazer um transplante. na semana passada, enquanto ele está falando isso, na semana passada, teve um incidente muito grave, inclusive, um maluco invadiu a casa
da deputada Nancy Pelosi em São Francisco e deu uma surra no marido dele, que é um senhor 70 para 80 anos. A deputada Nancy Pelosi é Speaker of the House, que é o equivalente a presidente da Câmara dos Deputados. Então houve esse incidente, ela não estava lá, é alguém, um trampista que odeia ela. E machucou muito o Peter Pelosi, o marido dela. Tudo bem, incidente registrado na polícia, ele foi parar no hospital, a coisa foi muito grave. E podia ter sido o assassinato da Speaker of the House. Elon Musk me publica que está circulando uma informação de que, na verdade, ele estava bêbado e que não houve invasão nenhuma. O que é mentira! O que é mentira! Fake news. Aí ele vem, é fake news pura. Aí ele me vem com o papo de vamos democratizar o jornalismo, quando ele, o dono da rede, vai lá e espalha fake news tipo dias antes. Outro tweet que ele fez nessa sequência, ele disse que qualquer handle que tentar se passar por outra pessoa, sem claramente especificar que é uma paródia, vai ser permanentemente suspenso. Isso aqui eu nem acho uma ideia ruim, não. Porque o que tem de gente que acredita as coisas mais bizarras, então, se você diz que você é a Nancy Pelosi, por exemplo, e você não é a Nancy Pelosi, você tem que ter do lado paródia, humor. Ok. Não Mas é. você viu por que isso está acontecendo, né? Porque o pessoal estava se passando por ele. Porque logo que ele anunciou o negócio do selinho azul, um camarada com selinho azul fez exatamente isso, pôs o retrato que ele usa no Twitter, escreveu o Elon Musk do lado do selinho azul e mostrou o que pode acontecer. E aí, a conta do cara foi desativada para sempre. Na sequência, Sarah Silverman, que é uma super comediante americana do Saturday Night Live, fez a mesma coisa e teve a conta dela suspensa. E hoje, terça-feira, foi a vez do Daniel Radcliffe, o ator que fez o Harry Potter, que, pior de tudo, o Daniel Radcliffe ele tá estrelando um filme que vai sair agora, que é um biofilme, um biopic de um comediante americano que eu não conhecia, chamado Al Yankovic. E o Radcliffe está usando como ferramenta de marketing do filme a conta de Twitter dele, botou lá o retrato dele, Daniel Radcliffe, incorporando o personagem, e está trabalhando como se fosse o personagem. A conta foi suspensa, porque ele está fingindo ser outra pessoa. Cara, eles estão perdendo completamente a linha. A coisa está... Não é eles. Aí é que está, é ele. Porque Desculpa. a sensação... Claro. Isso aqui está me parecendo um episódio de Aperte os Cintos, o piloto sumiu. Parece um filme de gozação, porque as coisas são tão bizarras e ele tem... Por que você espera de uma empresa desse tamanho uma certa impessoalidade? Você não espera o presidente de uma empresa de 44 bilhões de dólares cutucando as pessoas e suspendendo e fazendo provocações. Eu não sei o que vai dar isso. Eu acho que ele está trabalhando para a desmoralização total do Twitter. Tem a coisa dos anunciantes, né? Ele publicou que o Twitter estava perdendo anunciantes por conta de pressão de grupos ativistas. Aí nessa, um mega publicitário, um mega comercial, né? Um cara do lado de compra de publicidade, escreveu um fio no Twitter. O Elon, como a gente conversou na reunião da sexta-feira passada, o problema é que nós estamos inseguros. Marcas tipo
várias multinacionais, né? Nós estamos inseguros com as medidas que você tem tomado a respeito da qualidade de informação na plataforma. Nós temos medo de que a plataforma se radicalize e nossos anunciantes têm um problema que é eles têm medo de que suas marcas comecem a ser conectadas a perfis radicais, tudo mais. Então, enquanto a gente não entender quais são as mudanças que você pretende fazer no Twitter e quais os efeitos dessas mudanças, por cautela, estamos preferindo não anunciar. Não estamos sendo pressionados por grupos ativistas e tudo mais. O cara foi bloqueado pelo Musk. É impressionante. É, E você acharia que um sujeito que consegue levantar essa quantia, aliás, um sujeito que já provou o seu valor, ele fez a Tesla, ele tem a SpaceX, então um cara que consegue desenvolver um foguete, né? Ele não faz sozinho, evidentemente, ele consegue juntar uma equipe que consegue fazer uma coisa dessas. Você imagina que essa pessoa tem um pouco mais de responsabilidade. Mas eu acho que o meu neto, que tem 13 anos, estaria cuidando dessa situação um pouco melhor. Cora, tem uma história maravilhosa. Sabe como é que eles decidiram que programadores demitir? Eles chamaram os engenheiros de software da Tesla e fizeram um levantamento. Primeiro, para as pessoas que não conhecem bem tecnologia entenderem, boa parte do trabalho de programação em Twitter é escrito numa linguagem chamada JavaScript, que é uma linguagem de front-end. E boa parte dos programadores da Tesla são especialistas em machine learning, que é de... o front-end é aquilo que a gente vê, como que as coisas aparecem na frente da tela. O back-end é o raciocínio que o computador faz por trás, por assim dizer, explicando muito mal e porcamente. E são pessoas que trabalham com coisas sofisticadíssimas, de inteligência artificial, tudo mais, tal. Mas o fato é, o programador de uma coisa não entende nada necessariamente da programação da outra coisa. Então, o que eles fizeram foi um levantamento de número de linhas de código que cada programador tinha feito nos últimos tantos tempos. E os que tinham escrito menos linhas de código foram os demitidos. Que é um critério para programação absolutamente estapafúrdio, porque não faz nenhum sentido. Não. Você não calcula produtividade em número de linhas de código. Pelo contrário, às vezes, o mau programador é o que precisa de muitas linhas de código. É. O Leo Laporte, que é um podcaster de tecnologia, estava contando uma história da Apple das antigas, do tempo que tinha uma briga e o jovem Steve Jobs foi fazer o Macintosh. E tinha a equipe do Lisa, que é um computador que foi o vovô do Macintosh, que estava indo meio mal, tal. E aí, quando o Jobs foi posto para fora do grupo do Lisa, puseram um administrador desses burocratas, e ele fez exatamente isso. Ele quis levantar dos programadores quantas linhas de código cada um tinha escrito. E o Andy Hertzfeld, que é uma lenda no Vale do Silício, é o cara que é considerado quase que o pai da interface gráfica, porque ele escreveu boa parte da estrutura de interface gráfica do Macintosh, que é o primeiro computador com sucesso comercial com interface gráfica e tal. Enfim, estamos evidentemente falando da pré-história, né? Do Sim. Período pré-cambriano, né, Cora? Enfim, o Andy Hertzfeld, que é um gênio, que é no Vale do Silício considerado um gênio, mandou como resposta para o relatório do cara, que todo mundo tinha que preencher o formulário, quantas linhas de código escreveu, o Andy Hertzfeld mandou lá menos 2.000 não sei quantas, porque ele tinha limpado o código de todo mundo. Ele tinha passado os últimos... Eram os computadores com chips muito pequenos. Então, muita linha de código entupia a memória do computador. Quanto mais enxutos os programas fossem, melhor era. Então, ele tinha passado os últimos meses tornando os códigos mais enxutos, mais limpos.
E a resposta dele era menos 2.300, não sei quantas linhas, porque é o que ele tinha apagado. Que é uma boa piada, uma boa história de programação, mas que mostra o critério estapafúrdio. Por que a gente está falando aqui, estamos rindo e estamos nos divertindo e tudo mais? Porque nós não somos acionistas do Twitter. Nós não somos acionistas do Twitter, porque isso é de uma... Você entrar numa empresa que você não entende, e em 5 dias demitir aleatoriamente por critérios os mais absurdos metade da força de trabalho, é destruir uma empresa. Você não sabe quem... Veja, o problema não é a demissão. Pode ser que, de fato, para fazer uma reengenharia, reinventar a empresa, você, de fato, precise demitir metade dos funcionários. Eu não conheço os números do Twitter. Isso é uma coisa esdrúxula, isso é uma coisa extremamente violenta. Agora, há quem em gestão defenda esse tipo de choque, tá? Demite metade, causa um choque e reconstrói a partir da destruição. O problema é que para demitir metade, você tem que ter critério, você tem que entender o que você está fazendo. E o que o Musk está deixando evidente é que ele não tem a mais vaga ideia do que ele está fazendo. Ele está expulsando a anunciante. A ideia de você pegar e registrar com identidade e tudo mais o usuário do Twitter, eu acho espetacular. Eu não sou contra a ideia de você ter uma assinatura mensal com algum critério e tudo mais. O problema é que as coisas têm que ser bem explicadas, têm que ser bem construídas, tem que... Caramba, essa rede é importante, Cora. É a rede na qual tudo quanto é acadêmico, tudo quanto é jornalista, tudo quanto é líder mundial, tudo quanto é político tem suas conversas diariamente em público. Não é em outras redes que acontece, é no Twitter que acontece. Esse cara tá... Você falou de um elefante numa loja de louças, né? É isso. Ele é um bolsonarista diante de um quartel. Ele é um bolsonarista diante de um quartel. A metáfora é melhor. Ele é aquele sujeito em frente ao caminhão. Com a diferença que ele ainda não desceu do caminhão. Eu gosto do Twitter, Cora. Eu estou, na verdade... Eu gosto do Twitter. Olha aqui, não me entenda mal, eu gosto do Twitter, eu não gosto das pessoas. Porque o Twitter, coitado, não tem culpa nenhuma. São as pessoas que frequentam o Twitter que me deixam perturbada. Mas, não, falando sério, eu não vejo também como nenhuma tragédia. Eu acho que o Twitter foi uma grande rede. Eu já tô até começando a pensar no Twitter no passado. Eu acho que as redes sociais têm que se renovar periodicamente. Faz parte. Jack Dorsey está para lançar... O Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, está para lançar uma rede social nova chamada Blue Sky, né? Estão falando de uma outra rede chamada Mastodon, que é uma rede alemã. E eu acho que precisa haver sei lá, uma faxina no universo das redes. Várias coisas precisam mudar. Tem que se encontrar uma forma disso ser uma coisa menos agressiva, de as pessoas não precisarem tomar Rivotril para encarar uma rede social, porque não se pode exigir das pessoas que esse nível de sacrifício psicológico que o Twitter exige, sabe? Então, eu acho que essas coisas precisam mudar. E eu também não vejo muito como isso pode mudar sem se refazer o ecossistema. Por outro lado, eu acho que se você joga 44 bilhões de dólares no troço, você quer consertar aquele troço, você quer melhorar aquele troço, né? Para destruir, sei lá, não faz sentido na minha cabeça o investimento
versus a falta de cuidado com que está sendo administrado o negócio nesse momento. De uma forma inteiramente amadora e descuidada. É bizarro, é bizarro. Mas hoje, eu não estranho mais nada. Depois de ver os bolsonaristas pedindo Forças Armadas, salvem o Brasil, ou sei lá o que eles estão gritando, a pessoa vai, passa o domingo inteiro na frente do quartel pedindo que as Forças Armadas intervenham, e aí vem um policial e joga um spray de pimenta, a pessoa tem um piti, mas enfim. Mas eu estou vendo isso, então por que eu vou estranhar o Elon Musk no Twitter? Eu acho que o mundo todo está fazendo muito sentido sobre esse aspecto. As coisas estão batendo umas com as outras. Cora, tem um livro atrás de você? Ah, parte boa, tem. Olha aqui, olha. A Boa Sorte, Rosa Monteiro. Rosa Monteiro é uma escritora absolutamente fabulosa. Ela é uma jornalista espanhola e é uma escritora que faz um sucesso louco. Ela escreveu um livro chamado A Louca da Casa. Vendeu maravilhosamente bem aqui no Brasil. Depois, um outro livro dela que fez um sucesso enorme no mundo inteiro foi A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. E esse livro aqui começa com um mistério dos mais interessantes. Um sujeito está num trem. Esse trem passa pela cidade mais feia que você possa imaginar. Uma pequena cidade carvoeira espanhola, e passa em frente ao prédio mais feio dessa cidadela horrenda. Um prédio torto, mal construído, com uma varanda exatamente em cima da linha férrea. Esse sujeito desce do trem e compra aquele apartamento. E se muda para aquele apartamento. E o mais esquisito é que esse sujeito, a gente vai descobrir, é um arquiteto extraordinário, um homem muito bem-sucedido, que estava indo fazer uma palestra, inclusive. E ele vai viver nesse fim de mundo, nesse lugar esquisitíssimo, onde só tem losers, porque é uma daquelas cidades onde só fica quem não consegue sair de forma alguma. E ainda assim, nessa cidade, nesse lugar, coisas lhe acontecem. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas é uma história ótima, sabe? É uma daquelas histórias que, quando você começa a ler, você vai lendo logo para saber o que vai acontecer. É um tipo de livro ótimo. Ele é meio thriller, ele tem uns aspectos Vou baixar no Kindle. Eu estou começando a encher de livros da Cora Roda, meu Kindle. Esse é ótimo. Prometi para mim mesmo que vou ler coisas que não tenham relação com política ainda esse ano. Justamente. Esse livro aqui não tem nenhuma relação com política. Esse livro é um daqueles livros que te permite mergulhar no livro direto, sabe? É uma ficção ótima, uma história que te envolve. Se lê muito bem, porque ela é uma ótima escritora. É um livrão, viu? Que legal. É um livro para um fim de semana, é um livro para uma viagem, para te fazer companhia num momento bom. Bárbaro, muito bom. Que ótimo. Recomendo. Que ótimo. Que ótimo. Fica a recomendação, então. Quinta-feira voltamos a conversar, Cora? Se existir Twitter, Brasil... O Brasil, eu acho que sim. Ou será que gente... não? Agora, não, eu não me responsabilizo por nada, não, Cora. Tentaremos nos ver, tentativamente marcamos um encontro, então, quinta-feira. Se o mundo estiver de pé. Ótimo, então, Cora. Até quinta.